Sejam bem-vindos ao curso de matemática que vai contemplar álgebra e aritmética, focalizando a aritmética em propriedades e operações, né? As 6 principais, e a álgebra também, a origem da palavra, a etimologia, matemáticos envolvidos e como essa representação gráfica, utilizando demais símbolos além dos algarismos, podem favorecer as equações, inequações e funções, né, que são a parte assim, principal do ensino fundamental e do ensino médio. Essa aula ou essa apresentação, né, ela é voltada para os alunos do Colégio Estadual de Tempo Integral Edivaldo Brandão. As temáticas estão aí, ora mencionadas, aritmética e álgebra, e a gente vai considerar elas da origem histórica ao pensamento algébrico, ou seja, de representação. Trata-se de uma revisão geral para que a gente possa avançar mais e mais, né, nos conteúdos específicos. Esse aí na foto sou eu, meu nome, Itamar Santos Nascimento, área do conhecimento matemática e suas tecnologias, e a componente curricular matemática. Quais são um total de 35 roteiros, né? Por exemplo, a primeira parte ela contempla o módulo 1, que vai tratar de aritmética, então a gente vai ter ali do tópico 1 ao 17. O módulo 2 vai encabeçar álgebra, tudo que a envolve, né? A escrita, polinômios e assim por diante. Vai pegar, então, os itens 18 a 33. No item número 34, a gente vai falar um pouquinho sobre etnomatemática, porque as culturas são importantes e a matemática está percolando por elas. E, no último tópico, 35, será o encerramento e a referência. Então, vamos ver agora, parte por parte de cada tópico. É o roteiro das aulas ou sumário. No módulo 1, conforme dito, a gente vai trabalhar com o universo da aritmética. 1. Etimologia e sentido da palavra aritmética. 2. Etimologia e sentido da palavra aritmética, continuação, né? 3. A aritmética na antiguidade, Egito e Mesopotâmia. Grécia e Índia, né? A teoria dos números e sistema decimal. Tópico 5. Do mundo árabe à Europa. Aí a gente vai ter a consolidação da aritmética. QVL, que é o quadro valor de lugar, o vulgo CDU, né? Unidade, dezena, centena, tanto na parte inteira como o próximo tópico que vai tratar da parte decimal, décimos, centésimos, milésimos, décimo do milésimo, centésimo do milésimo, milionésimo e assim por diante. E depois as operações. 8, adição, conceito de propriedades. 9, subtração, também conceito de propriedades. Multiplicação, divisão. Continuando, essas são as 4 principais, mas nós temos ainda a continuação do roteiro com a potenciação ou exponenciação, a radiciação, onde a gente vai falar sobre a operação inversa da exponenciação e radiciação. Também aplicação do MDC, mínimo múltiplo comum, MDC, máximo divisor comum, números triangulares, números fatoriais e primoriais, e também uma hiper ou hiperoperação chamada tetração. E no módulo 2 a gente vai se debruçar sobre a álgebra. Então a gente vai ver ali a etimologia e origem da palavra álgebra, o matemático árabe envolvido, né? Al-Khwarizmi, o Al-Khwarizmi e outros nomes fundamentais da álgebra. Também teremos da aritmética a álgebra, como é que as letras, né, do alfabeto latino entram nessas questões. Temos as expressões algébricas chamadas, aquelas que utilizam, além dos algarismos convencionais, letras e outros símbolos. Falaremos sobre monômios, polinômios, definição e classificação, operações com polinômios, equações de primeiro grau, inequações de primeiro grau, bem como equações do segundo e inequações do segundo, as funções algébricas, o conceito geral de função, a função afim, a sua representação gráfica, função quadrática ou do segundo grau e a sua representação gráfica, e tópico 34, conforme dito, etnomatemática, né? Aritmética e álgebra pelo mundo. E por último, encerramento e referências. Então isso vai consagrar esse
essa apresentação, vou tentar ser o mais rápido possível, já que ela é basicamente teórica, né? A gente não tem aqui ainda a prática para fazer os cálculos, porque trata-se de uma revisão oral, utilizando esse recurso para que a gente possa relembrar alguns tópicos e, no outro momento, poder trabalhar com o cálculo, né? Ou seja, mãos à obra. Então, módulo 1, Universo da Aritmética, né? A gente vai falar aí sobre ela, a história dela, né? A etimologia e o sentido, né, da palavra aritmética. Então, do grego, a palavra é formada por duas partes, né? Aritmos, ou aritmos, e quer dizer número, e tekne, que quer dizer a arte ou a técnica, né? A arte de contar. Então, esse nome ele é grafado na Grécia, mas o processo de contagem se dá desde que a humanidade é a humanidade. No outro vídeo, eu havia falado sobre dois artefatos históricos chamados osso de Lebombo e osso de Ishango, né? Um encontrado na África do Sul e o outro encontrado entre Uganda e o Congo, que tem entalhes ou marcações mostrando o princípio de cálculo, de organização, a utilização de números primos e um deles com a finalidade também de calendário lunar. Então, o grego depois, né, muito tempo depois, vai se apropriar do conhecimento no sentido de que no sexto século a.C. a gente vai ter a Grécia, né, fazendo um papel chamado axiomático dedutivo, traduzindo, ela vai provar por A mais B aquilo que afirma e aquilo que ela não prova, às vezes ela coloca como também a gente aceite como princípios básicos da geometria, né, o chamado postulados, né? Os postulados do verbo postular é um pedido, né? Então existem conceitos como ponto, reto e plano que Euclides, né, de 300 a.C., por assim dizer, pede na obra Elementos, né, que é a obra base da geometria, composta por 13 capítulos, que a gente aceite alguns termos. Já outros são provados, né? E essa obra não fala só de geometria, né? Fala de cálculo também. Depois a gente tem aí que a aritmética passa do latim como aritmética, né, e ao português via culta, né. Na Grécia Antiga distingue-se também o seguinte, logística, né, que é o cálculo aí prático, né, usado por comerciantes, e Pitágoras, um ascendente grego, né, da aritmética com a sua escola pitagórica, ele passa ao estudo filosófico dos números, né, e não apenas do cálculo. Hoje, a palavra aritmética ela reúne números, operações e suas propriedades. Vale aqui um adendo. Em aritmética, ao pegar uma tabuada, há três conceitos básicos: número, numeral e algarismo. Não existe número de nenhuma nacionalidade, porque número é a ideia de quantidade ou de contagem, né? Quando a gente fala 2 elefantes, 2 baleias, 2 macacos, né? Balbuínos, a gente está a falar de ideia de quantidade. Tinha 2 animais em cada cena mencionada. A gente não precisou grafar, mas usou o recurso da voz, né? O que a gente vai chamar de numeral. A quantidade, ou aquilo que dá a ideia de quantidade, é o que se chama número. Agora, as formas de materializar isso são o numeral e o algarismo. O numeral designa qualquer coisa que seja escrito, falado, ou até por simbologias, né, para utilizar, para representar essa ideia de número. Por exemplo, 3 pontinhos na lousa pode representar 3 pontos de um jogo, ou 3 coisas, né? Ou 3 barrinhas. Então a gente tem aí o numeral. Já o algarismo do árabe, né, do alcarismo, ele tem a ver com o símbolo estritamente matemático, ou seja, do 0 ao 9. Esses 10 símbolos indo-arábicos, né, os hindus desenvolveram, mas os árabes é o que a gente chama de algarismo. Portanto, não existe número em nenhuma nacionalidade. Assim, número americano, número brasileiro, número hindu, número árabe. Número é a ideia de quantidade. Agora, o que materializa essa quantidade, a gente tem numeral e algarismo. Ok? Prosseguindo, nós temos aí a aritmética na antiguidade, né, passando pelo Egito e Mesopotâmia. E se a gente referenciar ao Egito, a Mesopotâmia, como eu disse em outro vídeo, tem documentos antigos como papiro de Hind, né, papiro de Moscou, tábuas de argila, tudo isso documenta uma matemática muito antiga, né? Muito antiga, assim como os ossos de Xango, né, e Lebombo que foram mencionados.
Tudo isso mostra que as comunidades, né, as nações, o que a gente chama hoje de países, né, eles já tinham seu princípio de contagem, né, a sua forma de representar, independente de que símbolo vai ter isso, né, como a gente utiliza hoje o 0, 1 até o 9, né, desenvolvido pelos hindus. Mas eles já tinham um processo de contagem, né, os mais antigos, a Mesopotâmia, a gente tem as tábuas de argila, né, o sistema sexagesimal de 660, e assim por diante. Se a gente der um tour no mundo, a gente vai ver também na Ásia, na Oceania, no continente africano, né, na Mesoamérica, enfim. A gente vai ver o processo de contagem, de computar, ou contar, né, se dando, né, ele sendo vivenciado nas práticas corriqueiras dos povos no seu dia a dia. Temos também Grécia e Índia, né, com a teoria dos números e o sistema decimal. Vale aqui um adendo, ou um acréscimo, ou uma achega de que o sistema decimal ele é uma escolha. Ele é uma escolha de agrupamento de 10 elementos. Um dos fatores que contribuíram, ou pode ter contribuído, principalmente no sistema vigesimal, de 20 em 20, utilizado no Benin, na Nigéria, né? E também aqui pelos maias e astecas na Mesoamérica, é utilizar os 10 dedos da mão e os 10 dos pés, né? Que totalizam 20. Então, as mãos elas são referenciais até hoje. Perceba que ao comprar algo, como um acarajé ou um abará, se você estiver na fila e a baiana te perguntar de longe quantos são, você nem sempre fala, você pode estar até conversando, né? Mas você pode gesticular com a mão e fazer assim, 5. Então ela sabe que vai preparar 5 peças, né? Então veja que as mãos até hoje a gente utiliza para sinalizar, para contar e assim por diante. Agora imagine há 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, quando não se tinha ábaco, né? Nem calculadora, nem nada disso. Então, as 10 dedos da mão e os 10 dos pés, considerando a média de normalidade de corpo físico no mundo, te dá esse 20. E se a gente separar, vamos ter 10, né? 10 nas mãos, as duas mãos, e 10 nos dois pés, que é o que foi adotado pelos hindus e árabes. Daí a gente abrir a tabuada e ter ali o chamado CDU, né? Unidade, dezena, centena. Note que a palavra dezena refere-se a 10. E centena, dezena vezes dezena, né? O que dá 100. Então perceba que é interessante, né, esse sistema, e ele suplantou o romano, né, o sistema romano, porque além das limitações de 7 símbolos e da repetição de alguns símbolos, excetuando V, L e D, não poder passar de 3, você também não tinha o zero. Então era um procedimento complicado. Para mentalizar e imaginar isso, tente pensar num CPF ou num CNPJ com algarismo romano. Já deu para perceber a dificuldade, né? Então, por isso que ele foi suplantado. Nós temos aí do mundo árabe, né, também até a Europa, né, quando ela vai consolidar a aritmética desenvolvida pelos hindus e árabes, né. O representante maior aí é o Al-Khwarizmi, né, do século IX. Ele trata de numerais indianos, né, aonde a gente tem aí o uso do termo algarismo, que deriva do nome dele, né. Temos em Bagdá a Casa da Sabedoria, né, a tradução e a expansão do conhecimento matemático. Isso é levado à Europa por Leonardo de Pisa, mais conhecido como Fibonacci, e a obra que ele escreve chama-se Liber Abaci, um livro de 15 capítulos que transcreve o pensamento indo-arábico através das 4 operações principais: adição, subtração, multiplicação e divisão, e vários probleminhas que tem ali nos 15 capítulos do livro para serem resolvidos de acordo com esse mecanismo de unidade, dezena, centena. Então você tem o ábaco como um dos instrumentos mais antigos de cálculo, uma calculadora de mão. A palavra ábaco tem sua referência com o grego, né, abax, e ábaco ele referencia ao latim a palavra calculi, ou cálculos, que quer dizer pedra. Tanto que a gente utiliza na medicina a expressão cálculo renal, né? Mas ninguém imagina uma calculadora saindo dos rins, né? E sim uma estrutura que condensa ali, parece uma pedra, realmente tem uma textura, uma característica que lembra muito uma pedra, e aí fala-se cálculo nos rins, o cálculo renal, justamente porque a origem da palavra tem a ver com pedra, e pedra era utilizada para contar, assim como sementes de plantas, como no jogo Mancala, né, no continente africano, ou as pedras seriam usadas, tanto pedras como pedras de metal, né, feitas bolinhas de metal, no Império Romano, com os ábacos romanos. Então,
a questão da pedra. E hoje em dia a gente encontra pedra sendo utilizada no sistema imperial anglo-saxão, né, do Reino Unido, aquela região do mundo composta pela a Irlanda do Norte, o País de Gales, a Escócia e a Inglaterra. Temos uma medida ali, né, de massa chamada stone, que quer dizer pedra em inglês, em alemão seria Stein, e a stone, ela é uma unidade de massa, né, que você pode fazer uma correlação com o quilograma. Então, ao estudar massa nesse sistema, você vai se deparar com pedras, quer dizer, remontando, né, a origem da palavra mencionada aqui, né? E a gente vai ter, então, a partir da obra Liber Abatt, na Europa, a consolidação da aritmética, porque ela vai sendo divulgada e vai sendo adotada, né, aos poucos, e depois pelos outros povos também. O local onde a gente representa essas quantidades de dezena, unidade, centena, a gente costuma chamar de QVL, né? Quadro, valor de lugar. Se a gente considerar a parte inteira, que é essa aí apresentada, nós temos o CDU, né? A tríade CDU, unidade, dezena, centena. Quando a gente fica repetindo esses grupos, a gente vai encontrar as classes, né? Classe das unidades, classe dos milhares, classe dos milhões, dos bilhões, trilhões, quatrilhões, quintilhões, sextilhões e assim por diante. Sempre de 3 em 3. Cada um chama-se ordem, né? Primeira ordem, unidade, segunda ordem, dezena, terceira ordem, centena, dentro do universo da classe das unidades. Depois esse CDU se repete. Então vamos ter unidade do milhar, dezena do milhar e centena do milhar. Depois esse CDU se repete. Unidade do milhão, dezena do milhão, centena do milhão e assim por diante, né? Onde o correspondente é sempre o fator 10, né, de um para o outro. E a gente tem também no QVL a outra parte, né, que está nesse outro slide aqui, né, que é a parte chamada decimal, né, cada casa decimal após o ponto ou a vírgula. Quando a gente escreve, por exemplo, R$ 7,23, a gente costuma colocar 7,23, mas na hora de oralizar, a gente costuma falar 7,23. A língua inglesa, os países anglófonos, né, que falam inglês, utilizam via de regra o ponto. Em inglês a gente fala that, 7,23, né, 7,23. Em português a gente fala 7,23 e em se tratando de dinheiro, R$ 7,23. A posição desse 2 é logo após o ponto ou a vírgula. Como se chama essa casa decimal? Décimo. No plural, décimos. A próxima, centésimo, que é o caso do 3, né? 23. E se tiver mais uma terceira casa, milésimo. E uma quarta, décimo do milésimo. E uma quinta, centésimo do milésimo. E uma sexta, milionésimo. E assim por diante. O que reflete para cá, reflete para lá. 3 casas para cá é o milhar, né? 3 casas para lá é o milésimo. 6 casas para cá é o milhão. 6 casas para lá, milionésimo. 9 casas para cá, antes da vírgula, bilhão. 9 casas para lá, bilionésimo. 12 casas para cá, trilhão, né? 12 casas para lá, trilionésimo. E assim por diante. Então, cada casa tem um nome, seja antes da vírgula, né, no caso do lado das unidades, dezena e centena, seja do lado pós-vírgula, ou ponto, ou that em inglês. Em inglês, vírgula seria comma, mas a gente usa o ponto, né, em inglês that. E após a vírgula seria décimo, centésimo, milésimo e assim por diante. Ok? As 4 operações principais são adição, né? Então, aí tem conceitos e propriedades. Depois esse slide pode ser enviado a vocês. Vocês podem ver aí as propriedades que são inerentes à adição, inerente ou que dizem respeito a ela, né? Propriedade comutativa, associativa, elemento neutro e assim por diante. Eu não vou detalhar porque a gente tem muita coisa para ver, né? E é grande, né, essa apresentação. Após a adição, temos a ideia de retirar, né? De tirar, que é a subtração. Também tem propriedades. Nem toda a propriedade da adição se faz presente na subtração, né? Terceira propriedade, o ato de multiplicar, né? Então a gente consegue fazer coisas mais rápidas multiplicando. Por isso que a gente muitas vezes memoriza a tabuada, coisas do tipo 7 vezes 8, né? Aí você fala
é igual a tanto, né? Então, 8, ou então 8 vezes 7, né? Mas o que quer dizer o 8 vezes 7? O 8 quer dizer que o 7 vai ser repetido 8 vezes, né? Então vai dar 56, porque 7 somado 8 vezes daria 56. Mas se a gente fizer essa soma, vai demorar muito, né? 7, 14, 21, 28, né? 35, 42, 49, até os 50. Vai demorar. E aí a multiplicação vem como aquele elemento mais rápido, né? Um fator multiplica o outro, a gente obtém um produto. Tem algumas qualidades, quando vocês pegarem os slides, vocês também vão ver com mais detalhe. A divisão é o processo de separar por grupo, né? Então, sempre há um mito de que eu sei dividir por um número, mas eu não sei dividir por dois. Se eu sei dividir por um número e eu não sei dividir por dois, tem algumas coisas a serem analisadas. Primeiro, o que é dividir? Porque quem divide por um número, divide por dois. Porque a ideia de dividir é formar agrupamentos ou grupos. Quando uma pessoa divide um universo de 100 bananas por 10, significa que ela está formando grupos de 10 bananas. Quando ela divide as mesmas 100 bananas por 20, que são dois números, né, unidade e dezena, a gente quer dizer que o grupo aumentou agora de 20. 100 dividido por 10 dá 10, porque 10 grupos de 10 vai dar 100. E 100 dividido por 20 resulta 5, porque esse 5 quer dizer 5 grupos de 20. E o outro 10, que foi o resultado de 100 por 10 igual a 10, 10 quer dizer 10 grupos de 10. Então tá aí, né? Dividir é a mesma coisa. Potenciação ou exponenciação é aquele cálculo que nasce da multiplicação de fatores iguais, né? Fator é número, então ao invés de fazer 5 vezes 5 vezes 5, você pode escrever esse 5 uma vez e à direita, acima, colocar o número de vezes que ele se repete, 3. Então a escrita fica 5 ao cubo. Vale um adendo aqui que o expoente nunca, até a educação básica, né, o ensino médio, o expoente nunca opera com a base. Ele só informa, né? Se tem um 5 elevado a 3 ou ao cubo, o 3 quer dizer que a base vai se repetir 5 vezes. E qual a operação entre elas? Multiplicação. É daí que nasceu a exponenciação ou potenciação. Tem algumas propriedades e a gente não vai se alongar muito, mas depois a gente vai ver mais na prática. Temos aí também o conceito de radiciação. Do latim radix, né, quer dizer raiz, a gente tem a radiciação, que é o caminho inverso, é uma função inversível, né? A potenciação, enquanto a gente faz 2 ao cubo é igual a 8, na radiciação a gente prende o 8 e prende o 2, que é a base, e pergunta, colocando o 8 dentro do radical, que é aquele símbolo, né? O radical quer dizer raiz cúbica, no caso, né? Que foi 2 ao cubo. Então, o 8 é colocado dentro de um radical com 3 em cima. Essa escrita quer dizer qual é o número que é o cubo, que é o valor do índice ali, né? Na potenciação, o expoente chama-se expoente, mas na radiciação ele é colocado ali dentro do radical, se chama índice. Então, o índice colocado ali com o 8 dentro do radical quer dizer qual é o número que é levado a você aqui em cima, que foi 3, resultou no radicando 8 aqui dentro. Aí você fala 2, porque 2 ao cubo é 8. Então, uma conta é inversível a outra, ok? Tem mais uma coisa importante que a gente pode fazer com os números, é encontrar o mínimo múltiplo comum. Às vezes a gente tem uma sequência de 2 números ou 3, pode ser, por exemplo, tomar comprimido a cada 6 horas e tomar comprimido a cada 12 horas. Tem um determinado momento que esses comprimidos serão tomados juntos, não é verdade? Então, o MMC ajuda nessa questão de achar qual é o múltiplo comum, né, entre dois números ou mais. Tem a metodologia de cálculo, né, que está aí descrita, vou passar rápido, e a outra que encontra o maior divisor entre dois ou mais números, né, chama-se MDC ou MDC, máximo divisor comum. Também é um outro procedimento muito utilizado, principalmente para redução de fração, né, quando a gente tem, por exemplo, 10 sobre 500. Ao olhar 10 sobre 500 ou 10 500avos, a gente pode pensar assim, qual é o número que divide ambos, né, ao mesmo tempo. Então, o maior divisor vai ser o 10, porque 10 dividido por 10 resultará 1 e 500 dividido por 10 resultará 50. No final do processo teremos 1 sobre 50 ou 1 50avos.
Números triangulares são sequências formadas pela soma de números naturais, né? Temos aí o exemplo 1, 3, 6, 10, né? Se a gente desenhasse no formato de triângulo 1, um pontinho desenhado. Abaixo dele, 3 pontinhos, né? Depois 6 pontinhos, né? E a gente vai ver na construção, né? Isso é chamado de números triangulares, né? Ok? Temos aí a fórmula, a representação, não vou entrar nos detalhes, mas é uma aplicação de números inteiros ou inteiros absolutos ou naturais. Tem alguns números que alguns algarismos que eles recebem símbolos após ele. Por exemplo, é chamado de fatorial quando um algarismo tem a exclamação colocada após ele. E o que quer dizer isso? A multiplicação dos fatores menores iguais a ele. Exemplo, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Também tem o duplo fatorial, quando a gente faz a intercalação entre casos, né, a redução. Primorial, quando a gente usa aquele símbolo chamado hashtag do inglês, mas em língua portuguesa chama-se cerquilha, né? Ou sustenido, jogo da velha, como queira. Quando a gente apõe ou coloca esse símbolo depois de um algarismo, significa que é um número primorial. Teríamos também o termial, que eu não tratei aí, que seria um número e após ele o símbolo de interrogação. E temos a tetração, que é muito utilizada para operações gigantes. Ela pode confundir alguns com a potenciação, mas na potenciação a gente coloca a base e o expoente à direita, né? Exemplo, 2 ao cubo. E esse 3 quer dizer que o 2 vai se repetir 3 vezes, então vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar resultar 8. Na tetração, esse 3 é colocado à esquerda. E o que quer dizer o 3? Que a base 2 vai ser elevada a ela mesma, no caso 3 vezes. Então fica 2 elevado a 2 elevado a 2. 2 vezes 2 elevado a 2 lá em cima, potência de potência, multiplica. Então vai dar a base 2 embaixo elevado a 4. E 2 elevado a 4 é 16. Então perceba que a tetração é utilizada para hiperoperações, né? Ou hiperoperações. Operações que geram valores absurdos, né? Tem aí uma pessoa chamada Nut, que a notação de escrita dele utiliza setas, né, para mostrar. E aí a gente vê também nessa slide a representação da tetração, como o A elevado a N, né? Mas perceba que o N está à esquerda. E o que quer dizer esse N? Que o A vai ser elevado a ele N vezes, né? Quer dizer, se esse N for 3, você vai ter A elevado a A elevado a A. Se esse N for 2, A elevado a A. Então veja que isso se chama tetração. Temos também a pentação e outras continhas. Depois a gente explora, utilizada para números muito grandes. Para onde iremos agora? Saindo da aritmética, passando pelo que a gente já falou, pelos matemáticos representativos dela e pelas operações, né, propriedades e aplicações como MDC, MMC, e tantas outras propriedades com números inteiros, racionais, né? Isso seria estudado na teoria dos conjuntos, quando a gente ali classifica, pegamos o universo numérico, estudamos as suas características, as suas propriedades, e a gente compartimenta ou organiza em conjuntos menores. Aí a gente chama de N naturais, né? Z, inteiro relativo. O Z vem do alemão, da língua alemã, do verbo zahlen, que é contar em alemão ou algo que se relacione a conta. A ortografia é Z-A-H-L-E-N, né? Considerando que os verbos em alemão são regulares, de terminação EN. Então, zahlen é o verbo contar, serve para contar. Então, a teoria foi construída por um matemático russo-alemão que se mudou para lá, né? Ele nasceu na cidade de São Petersburgo, em 1845, se não me falha a memória, 1800 e alguma coisa, né? Que é o Georg Cantor, e ele migra para lá, para a Alemanha. Então, cresce e toda a sua teoria é desenvolvida lá. Então, ele pega o Z da língua alemã. E aí a gente vai fazendo os conjuntos, né? N, C de inteiro relativo, Q de racionais, né? I de irracionais. A junção dos racionais com os irracionais nos dá os reais, e os reais faz muita coisa, né? Fazem muita coisa. Porém, tem algumas limitações, como extração de raízes, né? Ao extrair uma raiz de índice par, quadrada, quarta, sexta, de um número negativo lá como radicando, não é possível extrair em R. Aí tem que se criar um novo conjunto chamado complexos, né? Para resolver isso. Só que o mundo que a gente vai adentrar agora chama-se álgebra, do árabe, né? Vamos ver aqui a etimologia. E para que ela serve?
Então, a gente representa muito coisas na vida, né? Com símbolos, através de símbolos. Então, o nome álgebra em português ele tem origem no árabe, né? Na palavra al-khabar, né? Que tem a ver com restauração ou reunião de partes quebradas, né? O ato de consertar. Também tem um sentido depois de transposição, de mudança de lugar, né? Então aí a gente resolve a equação passando letra para lá e número para cá, né? Então isso tem a ver com a palavra árabe. E o termo foi extraído, o nome foi extraído de uma obra, né, desse matemático chamado Al-Khwarizmi, né? Na verdade, Ibn Musa Mohammed Al-Khwarizmi, né? O Al-Khwarizmi do século IX. Então, Al-Haba também deu origem à palavra espanhola algebrista. E algebrista, nesse contexto antigo, é alguém que conserta ossos quebrados, né? Aí passou ao latim medieval como algebra, né? E hoje em dia no português é uma proparó, né? Álgebra, né? E depois de línguas, as línguas europeias, né? Então representa a ideia de, em matemática, de reorganizar e de reequilibrar, o chamado balanceamento, né? Quando, por exemplo, a ideia de equilíbrio, quando você tem uma balança antiga de dois pratos e você está na feira, você coloca uma massa ou peso chamado assim de 500 gramas aqui e o correspondente do outro lado, não é isso? E aí você equilibra o ponteiro do meio da balança. Então, essa ideia de balancear, equilibrar, reorganizar é a ideia de álgebra, né? E aí a gente vai lançar mão de símbolos, né? Porque os algarismos são 10 e a gente precisa de mais símbolos. Tá aí o nome do matemático, né, Al-Khwarizmi, e o nome da obra em árabe, que é Al-Khabara wala Muqabala, né? Então, esse matemático aí, entre 780 e 850 depois de Cristo, né, em Bagdá, que desenvolve esse conhecimento de balanceamento, etc. Então, nesse slide aí você vai poder ler com mais calma esses detalhes. Temos também um outro matemático chamado Diofanto, né, que é de Alexandria, século III, que também é considerado o pai da álgebra sincopada, ou seja, reduzida, né? E aí tem alguns outros matemáticos que cada um fez uma parte do processo em utilizar simbologias para reduzir a escrita. Vou dar um exemplo simples. Quando a gente teria, vamos supor, há 5.000 anos, um texto do tipo que o dobro da idade de uma pessoa chamada, sei lá, Vitória, somado com 15 anos, resultava em 60. Então é um texto muito grande, né? Aí a pessoa faz a redução ou a redução do texto. Então, se ela é Vitória, vamos usar a letra V para Vitória. Então fica 2 vezes V, né? Porque é o dobro da idade de Vitória. Somado a 15, então 2V mais 15. Isso equivale a 60. Pronto, aí você acabou de escrever de forma algébrica, né? Porque você está utilizando vários símbolos, ok? Quais os matemáticos que participaram nesse processo? Entre os séculos 10 e 11, temos aí o Al-Kharaj, né? Que sistematizou as operações com polinômios. Indo do árabe para a França, nós temos aí o François Viet, do século XVI, nasceu um pouquinho antes, né, de René Duperron Descartes. Ele introduziu as letras, né? Então, quem se perguntou por que tem letra na matemática, né? Porque é uma forma de você representar o desconhecido. Perceba que nós usamos isso na prática. Tem um símbolo no celular para o WhatsApp, tem um ícone para o Banco do Brasil, tem um ícone para, sei lá, TikTok, tem um ícone para o Instagram, né? O Instagram, e para o Facebook também tem um ícone, né? Então a gente utiliza desenhos, né, para representar coisas. Nós usamos também emojis no celular, né, no celular. Então perceba que a simbologia, uma coisa representando outra, é muito comum no cotidiano dos humanos, né? Nós humanos. Então a matemática fez o mesmo, só que muito tempo antes. Então podemos dizer que todas as tecnologias que hoje imitam a álgebra matemática pegaram sua ponga nas culturas antigas, né? Porque todo templo que você visita no mundo tem representações desenhadas na parede, em pedra, né? A escrita feita. Então, o ato de simbolizar não é novo, é muito antigo. Porém, com esse viés de letras do alfabeto latino, ele vai se dar no século XVII, né? Porque o Viet introduz letras para representar incógnitas e constantes. Exemplo,
você usa o π na matemática, você usa o φ para o número áureo, né? Você usa o E do nome Euler, ou Euler para representar o número natural, enfim, é muito utilizado. E fora as fórmulas de química, física, biologia e outras, né? Que você utiliza simbologias. É a forma melhor de escrever, porque fica mais curto, né? A informação. E aí você depois aprende, por exemplo, função quadrática, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. É a identidade de uma função do segundo grau. Você ali identifica o que é o a, o que é o b, o que é o c, o que é o x, né? Então, esse trabalho de representação veio do Viette, né? Século XVII, após Cristo. Quem deu continuidade ao trabalho dele? René du Perron Descartes, né? Que nasce em 1596 e falece em 1650. E ele é filósofo, advogado e matemático, né? Ele cria a notação que a gente utiliza muito lá no sistema X ou Y, mais conhecido como plano cartesiano. Lembra? Abscissa, você usa a letra X, o Y, que é na vertical, a gente utiliza a letra Y. Então, essas questões de utilizar representações vêm deles. Poderíamos inserir aí mais um francês chamado Pierre de Fermat, né, que deu continuidade também. E um outro, já no século XX, uma outra, né, é a M. Noether, né, que é álgebra abstrata, moderna, né, e estruturas algébricas. Então, tá aí o desfilar da álgebra, um pouco da história, né. Temos aí outros nomes na álgebra, que já foi a migração da aritmética até a álgebra, né, que a aritmética ela trabalha com números conhecidos e específicos. Já a álgebra, ela generaliza relações usando letras, né, como variáveis e como incógnitas. Nas funções a gente tem variáveis, nas equações a gente tem incógnitas, né? A variável representa um valor que pode mudar dentro de um contexto. É o caso das funções do primeiro grau e do segundo. Já a incógnita, ela representa um valor desconhecido a ser descoberto. É o caso das equações. Se faz 2x mais 5 igual a 20, passa o 5 para lá, fica 15, 20 menos 5 dá 15. Aí o 3 vai dividir no 15 do 3x, né? E você encontra 5. Então, 3 vezes x somado a 5 deu 20. Que número é? O 5. Então, aí você está trabalhando com algo escondido ou incógnito, né? Daí o nome. Exemplo aí que temos é o que, por exemplo, o dobro de um número, né? Mais 3. Você vai dizer 2x mais 3. O x aí poderia ser qualquer letra, né? Mas os algebristas escolheram as últimas do alfabeto, né? Para representar. As expressões algébricas levam esse nome, já vimos por quê, né? Tem aí exemplo, porque vão aparecer números, letras e demais símbolos misturados. E quando a gente tem expressões com um único elemento, tipo 2x, a gente chama de monômio. Tem aí todos os detalhes. O nome técnico é polinômios, né? Porque para duas coisas, uma coisa a gente chama monômio. Se forem duas, 2x mais 3y, a gente já chama de binômio. Se for 2x mais 3y mais 4j, a gente já chama de trinômio. Mas, no geral, o nome técnico é polinômio, né? Poli quer dizer vários e nômio quer dizer o nome, né? Vem do grego aí, nomear, né? As várias maneiras de nomear. Tem aí a definição e tem aí um exemplo que você pode ver com calma. Temos também aí as operações com monômios, que elas se parecem com as aritméticas, tem algumas mudanças, né? Mas a gente opera em álgebra, né? Com as 6 operações que vimos. E uma das aplicações que já foi falada está aí, equações do primeiro grau, né? E também inequações do primeiro grau, né? Essa classificação de primeiro grau é porque a variável está elevada a 1, né? Se tiver elevado a 2, aí passa a ser equações do segundo grau, utilizando a igualdade e utilizando os símbolos de desigualdade maior que, menor que, maior ou igual que, ou a, menor ou igual a, diferente de. Quando a gente usa símbolo de desigualdade, o nome vira para inequação. Equa quer dizer igual, né? Inequa quer dizer desigual. Temos aí funções algébricas, né, o conceito geral de função. Função é uma relação que estabelece uma dependência, né? E as relações de compra são os melhores exemplos para mostrar essa dependência. Se a gente chamar de y, né, o total de dinheiro a ser recebido, e de x,
a quantidade da variável que a gente escolhe, eu posso ou podemos estabelecer uma fórmula, uma função, né? Que vai, exemplo, passagens de ônibus, né, em Salvador, 5,90 cada uma. Então, a gente pode estabelecer o seguinte: se Y é o total a ser recebido pela empresa, fica Y igual a 5,90 vezes X, aonde X é a quantidade de passagens. Se eu só registrar uma passagem, 5,90 vezes 1 dará 5,90. Se eu registrar 5, vai ser 5,90 vezes 5, né? O que vai dar R$ 29,50, não é isso? E aí a gente sabe que 5 se liga a 29,50 e que 1 se liga a 5,90. Se a gente colocar isso dentro de um diagrama, que são aquelas curvas, né, fechadas, a gente vai ter 1 ligado por uma flechinha a 5,90 e 5 ligado por uma flechinha a 29,50. Então isso se chama função. Tá? Primeiro grau, porque x está elevado a 1, segundo grau, porque x está elevado a 2. E aí a gente vai marcar isso no sistema que foi René Descartes que criou, né? O sistema ortogonal cartesiano. A abscissa a gente vai usar o x e a ordenada y, né? As funções podem ser também de segundo grau, conforme mostrado, rapidinho. E chegando agora no ápice, nós temos aí a etno, né? Etno é um termo que quer dizer cultura, né? Então a gente passa pela cultura do mundo. A matemática não tem uma nacionalidade, ela é um produto de todos, né? Então temos aí, por exemplo, a África, né? O sistema de numeração Yorubá, base 20, e os símbolos adinkras, né? Poderíamos acrescentar aí a cultura Sona, né? O jogo Mancala, a cultura Sankofa, e aí vai, né? Na Índia temos a origem do sistema decimal, posicional e do zero. Nas Américas temos a numeração maia, né, de 20 em 20, que eles usavam uma concha, né, para representar o zero. Temos aí os quipos, né, dos incas, né, que registravam geralmente através de um ábaco, uma calculadora com cordões, né, de cordões de lã, né? Então cada nó ali, a distância de um nó para o outro pode representar uma unidade, dezena, centena, assim por diante. Na Ásia nós temos o ábaco chinês, que é o Suanpan. Na China, no Japão, o Soroban. Podemos acrescentar aí na Coreia, você tem o Jupan. No Brasil tem o ábaco decimal aberto e o ábaco decimal fechado. Na Noruega, né? E assim por diante. O ábaco é um instrumento que a gente pode traduzir como calculadora, né? Calculadora manual. A forma mais antiga, digamos assim, de representar. Primeiro, o ábaco tem a ver com chão, né? Com poeira, com terra. E as coisas costumavam ser desenhadas no chão. No continente africano temos a cultura Sona que faz isso. Muitos cálculos da cultura Sona, eles são desenhados no chão, né? Parece desenhos, mas não é, aquilo é cálculo, né? Então, assim, a ideia de trabalhar a areia, o pó, é da onde vem a palavra ábaco. Depois a pedra, né, que a gente falou, da palavra latina cálculo, cálculos e assim por diante, e aí se espalha para o mundo, né? Hoje a gente utiliza vários materiais para construir um ábaco, do plástico ao metal, né? Do vidro a um ferro fundido, enfim, tem vários materiais hoje em dia. A metalúrgica, a química, né, produziu isso para a gente, para nos ajudar na confecção de tudo isso. Temos também aí a Oceania, né, com os sistemas de contagem, temos ali os povos aborígenes e polinésios, que eles estão ligados muito à navegação e à natureza, e isso toda a comunidade mundial precisava contabilizar, não é isso? Finalizando, a gente pode concluir que aí temos ainda aqui as referências, né? De onde foi tirada muitas informações. Vocês podem consultar essa obra aí também do Boyer, né? Que fala da história da matemática, o Ives, a introdução à história da matemática, e o IFRA, que é a história universal dos algarismos, né? Então, em conclusão, a gente pode fazer um pensamento aí seguinte, né? Uma ideia do continente africano. Vemos aí tecidos africanos e a gente percebe nitidamente a simetria, geometrias, né, assim por diante. A mensagem final vem de uma cultura sankofa, né, que tem símbolos, que tem muita coisa, né, para a gente perceber. E nessa cultura tem uma frase que aparece um pássaro com a cabeça virada para trás, né, que significa que não é só um pássaro desenhado, mas tem uma filosofia, né, assim como o Ubuntu, né,
sou porque somos, né? E assim por diante. São várias filosofias. Essa é uma delas. E a mensagem é preciso voltar ao passado para construir o futuro. Tá? Então, aí é o Colégio Estadual de Tempo Integral de Valdo Brandão Corrêa, professor de matemática Tamar Santos Nascimento. Obrigado por sua atenção. O vídeo ficou longo, mas são 40 slides, né? Então, espero que você considere cada partezinha que foi falada com calma e pesquise. E depois, numa outra oportunidade, iremos fazer a parte prática, porque a teórica aqui nós já fizemos, né? Vamos fazer a parte prática. Um abraço, até a próxima oportunidade. Tchau.